Polícia Federal realiza operação contra desvios de dinheiro público no Maranhão. MP denuncia policial que matou petista e aponta motivo fútil. E você vai ver também. Casos da síndrome respiratória aguda grave crescem no norte e no nordeste do país. Portugal registra mais de 1.000 mortes por causa do calor extremo. Rússia diz que o objetivo na Ucrânia não se limita apenas ao leste do país. Cidade de São Paulo é eleita um dos 50 melhores destinos em 2022 pela revista Time. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira pelo homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. A denúncia foi apresentada pelos promotores de justiça Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Ao detalhar a denúncia, os promotores afirmaram não ter sido constatada a prática de crimes de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. O MP afirmou ainda aguardar laudos a serem anexados ao processo, mas que avaliou que o material não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Na denúncia são citadas informações prestadas pelo hospital onde Guaranho está internado. Segundo o boletim, o policial deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a enfermaria. Guaranho está estável, consciente, em reabilitação, mas continua sem previsão de alta hospitalar. Os promotores afirmaram que o policial será ouvido no processo. O crime aconteceu em 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT. Ao ser atingido por Guaranho, o petista, que também estava armado, revidou e atingiu o policial. Arruda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra desvios de dinheiro público no Maranhão. As ações envolvem verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Cerca de 80 agentes da Polícia Federal saíram às ruas do Maranhão para realizar a Operação Odoacro contra uma associação criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos da Codevasf e lavagem de dinheiro. A operação está sendo realizada em 5 cidades do estado: São Luís, Dom Pedro, Codó, Santo Antônio dos Lopes e Barreirinhas. Segundo as investigações, é um esquema de lavagem de dinheiro a partir do desvio proveniente de fraudes em licitações, que havia sido descoberto em uma operação da Polícia Civil em 2015, no município de Dom Pedro. Mesmo após a operação, os policiais notaram que o esquema criminoso cresceu nos anos seguintes, alterando a origem da verba desviada, que passou a ser federal. Na prática, os criminosos criam empresas de fachada e simulam competições durante as licitações, mas com o real propósito de fazer com que a empresa vencedora seja sempre a Construservice, do líder do grupo, que possui grandes contratos com a Codevasf. De acordo com a PF, o líder desse grupo criminoso tem empresas e bens em nome de terceiros, além de contas bancárias vinculadas a CPFs falsos usados nas fraudes. Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder por fraude à licitação, lavagem de capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de prisão. Olha só, os lançamentos e vendas das 15 maiores incorporadoras do país ficaram praticamente estáveis no segundo trimestre, mesmo diante da alta dos juros e da inflação, após uma sequência de crescimento nas operações há cerca de 3 anos. Apesar da desaceleração, os números ficaram estáveis, mais do que o esperado pelos analistas de mercado imobiliário.
Mesmo com a inflação e os juros em alta que prejudicam o setor, o valor de venda dos lançamentos atingiu quase 10 bilhões de reais no segundo trimestre. Uma alta de 2,14%, mesmo percentual no período de 2021. As vendas ficaram estáveis, com queda de 0,6%. Os números foram compilados a partir do balanço prévio de 15 incorporadoras listadas na Bolsa que são voltadas a consumidores de média alta e alta rendas. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira à espera de decisões sobre juros na Europa e nos Estados Unidos nos próximos dias. A moeda norte-americana subiu 0,71% e encerrou o dia a R$ 5,46 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou perto da estabilidade hoje e soma 4 pregões consecutivos de ganhos. O indicador subiu 0,04% a 98.287 pontos. A redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras começa a valer hoje. O valor volta a ser o mesmo que estava no mês de maio deste ano. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Essa é a primeira vez que o preço do litro da gasolina cai aqui no país. O valor, portanto, passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 o litro da gasolina para as refinarias. Portanto, queda de 20 centavos ou 4,93%. Mas, como eu disse, esse valor é o valor que chega para as refinarias. Já nos postos de combustíveis, nas bombas, esse valor só deve chegar aí nos próximos dias. Aqui onde nós estamos, o valor da gasolina comum está em R$ 6,29. E a queda não deve ser exatamente de 20 centavos. Segundo os funcionários aqui do posto, a informação é de que esse valor deve cair para R$ 6,19, R$ 6,18. Portanto, queda aí de 10, 11 centavos aqui nesse posto, e isso nos próximos dias, porque essa queda nas bombas só vai acontecer quando um novo caminhão chegar aqui com esse novo combustível já reajustado. Portanto, isso deve acontecer no final da semana, porque aqui o reabastecimento acontece a cada 3, 4 dias. A gente lembra que é somente a gasolina que está sendo reajustada para baixo. Todos os outros combustíveis permanecem no mesmo preço. Mas se você que está acompanhando a gente aqui tem um carro movido a gasolina, espere um pouquinho para completar o tanque do seu veículo. E mudando de assunto, o anestesista Giovanni Quintela, que estuprou uma mulher na última sexta-feira enquanto ela dava à luz no Rio de Janeiro, foi indiciado por estupro de vulnerável. O inquérito foi concluído pela Delegacia de Atendimento à Mulher na Baixada Fluminense, onde o crime ocorreu. Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas e os medicamentos usados pelo médico no parto foram periciados. Outros 5 casos ainda são investigados. Além desses, a delegada Bárbara Lomba investiga mais 30 mulheres que passaram por procedimentos com o médico. O Instituto Butantan vai importar 8.000 litros do ingrediente farmacêutico ativo para produzir 10 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos de idade. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o órgão não vai mais esperar a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações para iniciar a produção dos imunizantes para essa faixa etária. A aplicação foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa do governo paulista é que as novas vacinas comecem a ficar prontas já no mês de agosto. A Secretaria Estadual da Saúde informou que, caso o Ministério da Saúde não faça a compra dos imunizantes que serão produzidos, São Paulo irá vacinar as crianças do estado com essas doses e que as 10 milhões que serão produzidas são suficientes para vacinar todas as crianças brasileiras dessa faixa etária com a primeira dose.
E os casos da síndrome respiratória aguda grave cresceram no norte e no nordeste do país. As informações são do boletim Infogripe realizado pela Fiocruz. A análise é referente à semana do dia 10 a 16 de julho e tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 18 de julho. No Paraná e no Rio Grande do Sul, os casos voltaram a crescer entre as crianças com até 11 anos de idade. No Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, as notificações apresentaram queda da síndrome respiratória grave. Já a maior parte dos estados das regiões Norte e Nordeste apresentou crescimento em ritmo elevado. Na população adulta, os casos positivos continuam sendo dominados pelo coronavírus. E você vai ver no próximo bloco, Rússia diz que o objetivo na Ucrânia não se limita apenas ao leste do país. E ainda, a cidade de São Paulo é eleita um dos 50 melhores destinos em 2022 pela Times. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Mais uma notícia envolvendo médicos e pacientes no Rio de Janeiro. Desta vez a denúncia é de cárcere privado. Dayana Chaves Cavalcante, de 36 anos, passou por uma cirurgia estética no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Contudo, após complicações, ela afirmou que desejou ser transferida. Dayana chegou a fazer um apelo em vídeo afirmando que a pele havia necrosado e que o médico que a atendeu acabou com os planos dela. O cirurgião Bolivar Guerreiro Silva, que realizou a cirurgia, está preso desde segunda-feira e é investigado por mantê-la em cárcere privado. De acordo com o inquérito do caso enviado à Justiça, há sinais claros de que Dayana pode estar com uma infecção generalizada em situação grave e indícios claros de que a vítima esteja apodrecendo na unidade particular de saúde. A polícia também acredita que a vítima estaria sendo mantida no hospital para ocultar uma atividade criminosa do médico. Em depoimento à Polícia Civil, Bolivar negou que a paciente era mantida em cárcere privado e acrescentou que ela não quis ser transferida. Afirmou também que dava toda a assistência para ela. Agora vamos ver uma arte feita em céu aberto em Copacabana. As areias da praia de Copacabana passaram a fazer parte da maior corrente humana do mundo. Essas são as palavras do artista francês Guillaume Legros, de 33 anos. O Saipe é pelas mãos dele que 30 cidades nos 5 continentes vão dar as mãos com mega pinturas no chão. O Rio de Janeiro é a 15ª etapa do Beyond Walls, como Skype batizou o projeto. Na semana passada, o francês desenhou no posto 2 de Copacabana e no Morro do Zinco, no Estácio. As pinturas são tão grandes que só do alto dá para ver. Que inspirador, não? Bom, Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Bela arte, hein? Muito obrigada pelas informações, Anderson. Uma ótima noite. E nos destaques internacionais, a presidente da Comissão Europeia apresentou um plano de emergência para todos os países do bloco racionarem energia. O motivo é o medo de que a Rússia corte o fornecimento de gás durante o inverno europeu. Enquanto isso, planos da Rússia mudaram e agora vão além da região do Donbass. Ursula von der Leyen disse que a Rússia está chantageando a União Europeia usando a energia como arma de guerra. Diante de um cenário cada vez mais preocupante, a presidente da Comissão Europeia foi além e anunciou um plano. Caso tenhamos uma situação que piore, como uma interrupção total do gás russo, acionamos um alerta geral para a União Europeia. Estamos pedindo aos Estados-membros que reduzam em 15% o consumo de gás. O plano estabelece que cada país deve fazer todo o possível para reduzir seu consumo nacional de gás
em pelo menos 15% entre agosto de 2022 e março de 2023. Para entrar em vigor, o plano precisa da aprovação dos 27 membros. A Gazprom, que detém o monopólio das exportações russas de gás, já interrompeu o fornecimento para alguns países do bloco. A Comissão Europeia teme mais cortes, principalmente durante os meses mais frios, quando o continente mais precisa de gás para o aquecimento. Enquanto isso, os temores com o futuro da guerra continuam e se aprofundam ainda mais. Pela primeira vez desde que o conflito entre Rússia e Ucrânia começou, o chanceler russo Sergei Lavrov disse abertamente que os objetivos militares da Rússia agora vão além da região do Donbass, no leste da Ucrânia, e que vão se expandir se o Ocidente continuar fornecendo armas de longo alcance às forças ucranianas. A primeira-dama da Ucrânia fez um pronunciamento hoje no Congresso americano e foi aplaudida de pé. Olena Zelenska pediu aos Estados Unidos mais armas para proteger especialmente as crianças dos ataques russos. A disputa final para o substituto de Boris Johnson como líder do Partido Conservador e primeiro-ministro do Reino Unido será entre o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak e a secretária de Relações Exteriores Liz Truss. A decisão pelos finalistas ocorreu nesta quarta-feira, quando os parlamentares do partido fizeram a 5ª etapa de votação. Rishi Sunak obteve 137 votos dos parlamentares conservadores, à frente de Liz Truss, com 113 votos. A secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, foi eliminada com 105 votos, segundo os resultados anunciados pela organização da eleição interna. Os dois finalistas vão disputar os votos por correspondência dos 200 mil membros do Partido Conservador. O nome do novo líder da legenda, que vai se tornar primeiro-ministro, é esperado para o dia 5 de setembro. Após a renúncia de Johnson em 7 de julho como líder do Partido Conservador, a longa corrida interna para substituí-lo começou na semana passada. Apesar de não ter largado como favorito, Sunak, um britânico com avós indianos, consolidou rapidamente seu apoio e sua passagem para a disputa final já estava praticamente garantida. Agora os finalistas vão fazer campanha entre os eleitores, mas o resultado ainda é incerto. Mais de 1.000 pessoas morreram em Portugal por causa da onda de calor. O país é um dos mais afetados pelas altas temperaturas que atingem a Europa, uma das piores da história do continente. Graça Freitas, a chefe da Direção-Geral da Saúde, disse que o país precisa se aparelhar para aguentar os efeitos das mudanças climáticas, porque as temperaturas devem continuar a subir. Portugal, nas previsões, está entre uma das zonas do globo que pode ser afetada por estes fenómenos de calor extremo. O órgão governamental de saúde relatou inicialmente 238 óbitos entre os dias 7 e 13 de julho, mas os números contabilizados até 18 de julho foram atualizados. Já são pelo menos 1.063 mortes. Segundo Carlos Antunes, pesquisador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, os idosos são os mais vulneráveis. Com as alterações climáticas é natural que se vai intensificar esse aumento de mortalidade e, portanto, há que tomar medidas a nível da saúde pública para minimizar esse impacto. O país também está sendo castigado pelos incêndios florestais. O surgimento dos diversos focos na mata tem 3 principais causas: as temperaturas altas, a seca prolongada e a falta de monitoramento florestal. E na Espanha, a onda de calor provocou a morte de mais de 500 pessoas. Os dados foram anunciados hoje pelo presidente Pedro Sánchez. E hoje é quarta-feira, dia de falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. E quem está aqui com todas as informações é Leonardo Félix. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana, e a todos que nos assistem aqui na HIT, né? Vamos então falar de esporte já com grande destaque para o nosso esporte olímpico. E nesta quarta-feira serão realizados 7 jogos do Campeonato Brasileiro, válidos pela 18ª rodada, que começou ontem com a vitória do Ceará por 1-0 em cima do Avaí, lá no Castelão. Confira os jogos de hoje e de amanhã. Às 7 da noite jogam RB Bragantino e Fortaleza em Bragança Paulista. No mesmo horário entram em campo Goiás e Fluminense em Goiânia. Às 7h30 na Arena da Baixada tem duelo entre os Atléticos Paranaense e Goianiense.
Às 8h30 da noite, em Brasília, Flamengo e Juventude. Também às 8h30 jogam no Beira-Rio, Internacional e São Paulo. Às 9h30 tem Corinthians e Curitiba na Neoquímica Arena. E no mesmo horário, na Vila Belmiro, duelam Santos e Botafogo. E agora, na quinta-feira, mais 2 partidas. Às 7 da noite entram em campo Cuiabá e Atlético Mineiro. E para fechar a rodada, às 8 da noite, no Independência, tem América Mineiro e Palmeiras. Bom, é isso aí. Maria Alice, Juliana, eu me despeço por aqui com os destaques do esporte, mas volto na próxima quarta-feira com mais informações. Obrigada, Léo, pelas informações. Até a próxima quarta, então. Obrigada, Léo. Até lá, boa noite. E olha só, a cidade de São Paulo está na famosa lista da revista Time dos 50 melhores lugares do mundo para se visitar pelo setor de hotelaria. É isso mesmo, a publicação também parabenizou a grande metrópole brasileira pelo retorno do turismo após a pandemia. E tem mais. Na lista de 2022, São Paulo está entre outros destinos incríveis, como Miami, nos Estados Unidos, Bogotá, na Colômbia e a cidade de Salta, no noroeste montanhoso da Argentina, no quesito cidades que oferecem experiências novas e emocionantes. O destaque obtido na Time deve ser um atrativo adicional para que mais turistas estrangeiros incluam a Terra da Garoa em sua rota quando vêm conhecer o Brasil, indo além dos destinos já consagrados como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, cidades conhecidas mundialmente por suas praias, comidas típicas e a hospitalidade do povo. Bacana, hein? Realmente merecido. São Paulo tem muita opção, muita coisa boa para se fazer aqui. Gastronomia, cultura, tudo exatamente. E o Jornal 10/18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Boa noite.